Pam, pam. É só para iniciar aí, então vamos curtir um pouco aí a música, para poder entrarmos no clima do pensamento sobre o existencialismo, né? Where secrets lie, the border fires and the humming wires. Então, todos tenham um bom dia. Nossa aula de filosofia hoje é nesse clima sobre existencialismo. Para que eu existo? Então, por que eu estou presente nessa terra? Então, aos nossos amigos filósofos aí do existencialismo, eles vão tentar explicar o porquê disso tudo, para que nós existimos, o porquê desse conflito interno, onde o homem está constantemente lutando contra si e contra todos. O existencialismo ele surge em meio às turbulências sociais das décadas de 1920 e 1930, no caso aí no período entre guerras, no período entre a Primeira Guerra e entre o início da Segunda Guerra. Até mesmo a própria série Peaky Blinders, ele trata bastante sobre esse período de entreguerras, onde o personagem lá do Tom Shelby, ele participa da Primeira Guerra em nome da coroa inglesa contra os franceses. Então, nós temos toda essa introspectiva desse período de entreguerras. Se formos observar a série Peaky Blinders, tem todo a ver com esse contexto que esses filósofos vão viver. Então, esses filósofos vão tentar achar o porquê da existência desse homem durante esse período de tanta turbulência entre o final de uma guerra e uma possível guerra que está vindo. E fora as crises econômicas que vai se instaurar após essa Primeira Guerra. E logo antes de iniciar essa Segunda Guerra, nós vamos ter uma grande crise, quando estoura a Bolsa de Nova York, até mesmo na própria série Peaky Blinders, relata sobre todos esses fatos históricos que ocorrem durante esse período de entreguerra, toda essa turbulência que não somente a sociedade inglesa passa, mas toda a Europa, no caso, todo o mundo vai passar essa turbulência social devido à Primeira Guerra Mundial e essa possibilidade de existir uma nova guerra. Então, ela vai apresentar, e os nossos filósofos eles vão tentar compreender, então, ajudar a sociedade a encontrar-se durante esse período. Então, no caso aí, o pensamento existencialista aproxima-se da fenomenologia, o nosso conteúdo que vimos anteriormente, que trata-se sobre os fenômenos do pensamento, ou no caso, sobre os fenômenos que ocorrem dentro do conhecimento. E vai compor uma visão diferenciada, mas não distanciada, da fenomenologia de Husserl ou Husserliana. A inquietação com a ação e a consciência do problema da escolha na existência humana talvez seja o que mais caracterize os autores que integram o que chamamos de existencialismo. O termo foi apropriado pela mídia no final dos anos 40, para designar aspectos sociais da vida francesa, na qual intelectuais estavam entrelaçados, especialmente Jean-Paul Sartre. O que unia os pensadores da época é a concepção de uma filosofia que seja concebida e exerça como análise da existência, desde que por existência se entenda o modo de ser do homem no mundo. O existencialismo é caracterizado pelo fato de questionar o modo de ser do homem, pelo fato de questionar o próprio mundo. É a análise da existência, os esclarecimentos e a interpretação dos modos como o mundo se manifesta ao homem e determina ou condiciona as suas possibilidades. A relação
homem e mundo constitui, assim, o tema único de toda a filosofia existencialista. Ao falarmos de existencialismo, o que primeiro acentuamos é a palavra existência, que está ligada ao termo existere, que significa sair, sair de um domínio, de uma casa, de um esconderijo. É, portanto, o movimento para fora e, por extensão, mostra-se. O que há de estranho no homem é que ele existe e está, e essa estranheza que mobiliza os existencialistas na sua reflexão sobre a existência. É desta tensão com a estranheza da existência que surge o pensamento de Søren Kierkegaard, pastor protestante dinamarquês, que marcará o primeiro momento da história do existencialismo. Assim como a fenomenologia estar para Husserl, o existencialismo estar para Kierkegaard. O homem existente, portanto, não pode ser assinalado por um sistema de ideias, afirma ainda Sartre. Por mais que se possa dizer e pensar sobre o sofrimento, ele escapa ao saber na medida em que é sofrido em si mesmo, para si mesmo, onde o saber permanece incapaz de transformá-lo. Se formos pegar esse pensamento de Sartre, é esse conflito que está internalizado dentro do personagem Thomas Shelby na série Peaky Blinders. Ele constantemente está pensando no sofrimento, no seu sofrimento que ele passou durante a Primeira Guerra, dentro dos túneis que eles cavavam, dentro das trincheiras que eles cavavam, como ele conseguiu escapar daquela trincheira dos vários momentos de conflito que ele teve, e esse sofrimento que está internalizado nele, ele vai trazer consigo quando ele volta para a Inglaterra. Então, ele vai permanecer buscando se transformar, sair daquele sofrimento que ele passou lá na Primeira Guerra, e mesmo ele não estando mais na guerra, ele vive uma guerra consigo mesmo, com seu próprio sofrimento. Então, ele constantemente ele está, durante toda a série, buscando se transformar, mas ele não consegue. Na própria série, coloca que, em um momento lá, coloca a sua esposa colocando que, dizendo que ele nunca vai conseguir se transformar, porque ele não consegue se desprender do sofrimento, e é justamente isso que o nosso amigo Jean-Paul Sartre está colocando. O indivíduo internaliza o sofrimento e vive esse sofrimento, então, se tornando incapaz de se transformar e transformar sua própria existência devido a esse sofrimento. Não interessa falar sobre o sofrimento em si, sobre o sofrimento de alguém em particular. Kierkegaard, o existencialismo é a expressão de uma experiência singular, individual, pois a existência é uma tensão entre o homem e o que ele não é. No caso, o Kierkegaard está colocando que a experiência ela é individual, é singular, pois a existência dessa tensão dentro do homem é o que é, e ele não vai ser essa outra pessoa que os demais membros da sociedade quer que ele seja. Então, ele vai existir, mas ele vai ser aquela pessoa para sempre. Ele não vai conseguir se transformar. Ele vai continuar sendo o que ele é, e ele vai tentar colocar para as outras pessoas o que ele não é. Então, em certo momento, ele vai mostrar
quem ele é, mas constantemente ele vai estar mostrando para as pessoas o que ele não é. Então ele vai viver essa experiência singular e individual, mas constantemente ele mostra o seu sofrimento, mostra a sua existência, mas ao mesmo tempo a sociedade cobra tanto, os demais indivíduos cobram tanto, que ele vai mostrar uma pessoa que ele não é. Isso segundo Kierkegaard. É na relação com o divino e através da fé que Kierkegaard acredita que compreenderemos melhor o peso desta falta do homem, a falta perante um Deus com o qual tem uma dívida. Kierkegaard, o existir apenas tem algum sentido enquanto nele está a presença divina. Esse enigma não pode ser resolvido pela reflexão, segundo ele. Segundo Kierkegaard, nós estamos sempre com essa dívida perante a Deus. Então, nós não vamos conseguir pagar essa dívida por nossa existência a Deus. Então, essa reflexão ela vai estar sempre ocorrendo, mas a gente não vai conseguir uma solução para essa reflexão sobre a existência e essa dívida a Deus. Isso segundo Kierkegaard. Jean-Paul Sartre vai dizer o seguinte sobre o existencialismo: a divulgação do existencialismo atinge seu ápice com Jean-Paul Sartre, no pós-guerra, na França, após a publicação O Ser e o Nada, em 1943, que sofreu críticas por parte dos católicos, comunistas, intelectuais. Ele estava sempre entre o elogio e o ódio. Jean-Paul Sartre ele vai ser um dos filósofos ateus que vai trabalhar o existencialismo. Nós vamos ter Kierkegaard e entre outros que vão trabalhar o existencialismo dentro da religião, mas nós vamos ter também alguns filósofos ateus que não vão colaborar ou comungar das ideias do existencialismo religioso. De acordo com Sartre, o seu princípio existencialista agregou que o homem deve criar sua própria essência, jogando-se no mundo, sofrendo, lutando, que aos poucos se define. O homem só pode agir se compreender que conta exclusivamente consigo mesmo, que estar sozinho e abandonado no mundo, no meio de responsabilidades infinitas, sem o auxílio e nem socorro, sem o outro objetivo além do que se dê a si próprio, sem o outro destino além do que forjar para si mesmo aqui na Terra. Então, no caso aí, Jean-Paul Sartre está dizendo que o seu princípio existencialista, o homem tem que buscar encontrar a sua própria essência e, assim, definir essa essência de si mesmo. Mesmo jogando-se ao mundo, sofrendo, lutando, e assim ele vai conseguir definir quem ele é e qual é essa essência sua. Então ele vai perceber qual é o seu lugar no mundo. Esse é o pensamento de Jean-Paul Sartre, um dos seus princípios, né? Na verdade, que ele vai constituir vários princípios para o seu existencialismo. Nietzsche recomendou àqueles que decidem se aventurar no campo da filosofia que sua educação filosófica seja feita através de viagens, mas sem esquecer que o resultado final dessa educação depende do modo como escolhermos viajar. Nietzsche também vai ser um outro filósofo ateu que vai trabalhar a questão do existencialismo. Então, ele propõe para o indivíduo conseguir achar essa essência e definir a sua existência através da aventura no campo da filosofia. Então, no caso, o indivíduo deve se lançar dentro dessa aventura que é
refletir, investigar, todo esse processo de investigação que nós já vimos em outros momentos, em outras teorias, é o que Nietzsche propõe. O indivíduo refletir sobre ele, aventurar-se dentro desse campo da reflexão, da investigação, para poder, então, encontrar a essência da sua existência. Então, ele vai propor algumas coisas aqui, alguns itens para essa viagem acontecer. No caso, os que querem ser mais vistos do que ver nas viagens, os que realmente veem algo no mundo, os que vivenciam alguma coisa em função do que é visto, os que incorporam e carregam consigo vivências da viagem, os que colocam a experiência incorporadas de novo para fora, através de ações e de obras, tão logo retornam às suas casas. O segredo de qualquer viagem para a capacidade de deixar-se atravessar por aquilo que encontramos pelo caminho. Então, Nietzsche ele coloca que nós devemos ter essa capacidade de observar todas as entrelinhas que estão expostas dentro desse processo reflexivo, dentro desse processo investigativo. Então, nós devemos observar e, então, não nos prendermos, mas tentar absorver algumas coisas dessas entrelinhas durante essa viagem. Um caso aqui, viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e consequência. Isso é um pensamento de Jean-Paul Sartre dentro do existencialismo. Ele vai dizer que viver é isto. No caso, a existência do homem é justamente essa. No caso, a proposta do homem no mundo não passa justamente disso, de que ficar constantemente se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Se você for analisar, você está sempre fazendo isso, você está sempre buscando esse equilíbrio, com medo de fazer algo e com medo das consequências que aquilo que você está propondo fazer, as consequências que irá ter. Então, você está sempre nesse conflito entre as escolhas e as consequências para buscar o equilíbrio da sua existência e a sua própria vivência no mundo. Isso segundo Jean-Paul Sartre. O contexto histórico nós já falamos anteriormente, no caso, o período de guerras que vão viver esses indivíduos. Os itens que vão ocorrer vão ser as guerras, o novo modo de vida, no caso, com a Revolução Russa, com o socialismo, o crack da Bolsa, no caso, a queda da Bolsa de Nova York e a própria crise instalada. Duas perguntas que eu quero que vocês continuem depois da aula se perguntando e se questionando. Qual é a verdade? O que está acontecendo? Então, a proposta do existencialismo é justamente essa, saber qual é a verdade e o que está acontecendo com essa verdade. Então, para podermos encontrar a essência da nossa existência, nós devemos achar essas duas respostas, segundo os grandes filósofos do existencialismo. O mundo vivia a esperança de ser mais livre e mais justo, as guerras, a revolução sexual, o anseio de liberdade dos povos, a mobilização, a falta de crença, a busca do sentido da existência. A filosofia passa a incorporar as discussões éticas e sociais dentro da filosofia, dentro da sociologia e até mesmo dentro da própria história e das demais ciências. Passou-se a ser identificado como um estilo de vida, essa nova busca por se encontrar
a motivação para a existência desses indivíduos. A forma de comportamento contraria os padrões tradicionais, os conservadores. As mulheres vão ter mais liberdade social, as mulheres vão começar a se incorporar no mercado de trabalho, no caso, vão agir mais. O feminismo está bem aflorado em todas as sociedades. A mulher vai começar a mostrar mais partes do seu corpo, isso contrariando todo o pensamento conservador das sociedades. A era de ouro do pós-guerra, o New Look. No caso aí, nós estamos falando do processo dos hippies que vão se instaurar depois aí os movimentos hippies que vão se instaurar após Segunda Guerra Mundial. Em que se baseia o existencialismo? Quais são as raízes da existência humana? A existência considerada em aspecto particular, individual e concreto, por que existimos? No caso, as perguntas, a base das raízes do existencialismo humano, de acordo com o pensamento ali de Jean-Paul Sartre, de Kierkegaard e próprio Nietzsche, por que existimos? Existe alguma função em nossa existência? Nossa existência é regida por algo? Em contrapartida, a essência, as propriedades imutáveis. Lembra-se da nossa aula de Platão, quando ele fala que o conhecimento ele é imutável, ele não muda, a essência ela está ali presente, então ela não muda, ela é eterna. No caso, a essência ela é fundamental. Por que a essência ela é imutável e ela é fundamental? Porque existe uma essência que rege a existência. Se não houver essa essência, então a existência não vai existir. No caso, não vai, então não vai ter fundamento nenhum, não vai ter nenhum porquê de o indivíduo ter vida, porque se não existe essência, então não existe essa alma, segundo o próprio Kierkegaard coloca, que não existe essa motivação de estar se preocupando em pagar essa dívida com o divino, segundo Kierkegaard. Então, a essência seria essa incorporação do conhecimento, então essa motivação que faz o indivíduo viver. As formas de agir e pensar que todos os seres humanos têm em comum. Então, só um minutinho. Então, somos alguma coisa fixa ou somos uma metamorfose ambulante? Segundo o próprio, eu vou utilizar de um grande pensador nosso, que eu considero bastante um grande poeta, o Raul Seixas, que ele sempre fala que ele era uma metamorfose ambulante, ele estava em constante mudança. Então, o existencialismo desses grandes pensadores trazem justamente isso. Somos essa metamorfose que estamos constantemente nos mudando para poder atender os anseios da sociedade ou dos nossos governantes, ou somos esse indivíduo fixo, ou nós temos essa identidade fixa. O homem nunca é entendido como uma entidade metafísica e abstrata. A existência precede a essência. No caso, segundo esses pensadores, a existência ela está acima da própria essência do homem, no caso, de todo essa questão do indivíduo. Significa que o homem, primeiramente, existe, se descobre, surge no mundo e que só depois se define.
segundo o pensamento existencialista. O homem de início não é nada, apenas posteriormente será alguma coisa e será aquilo que se fizer de si mesmo. Então, no caso, ele é consequência das suas próprias ações. Então, o existencialismo se aproxima bastante do pensamento de Sócrates, se aproxima bastante do pensamento de Platão, que eles definem que o homem é o resultado da sua própria ação e como ele age dentro da sociedade ou como ele age com ele mesmo. Então, a existência dele e o homem é o resultado das suas próprias ações. À medida que experimenta-se novas vivências, redefine-se o próprio pensamento, adquire-se novos conhecimentos a respeito da própria essência, caracterizando-a sucessivamente. Então, o homem está constantemente olhando para si e tentando melhorar-se ou aprimorar o seu conhecimento ou aprimorar sua própria existência. A sede intelectual dita como alma para os clássicos. Então, a essência seria essa alma, o intelecto, o conhecimento. Funda a liberdade e a responsabilidade do homem, visto que existe sem que seu ser seja predefinido. A existência é algo em aberto, sempre em mudança, e não há um tipo de determinismo ou de fatalismo. O homem é como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após este impulso para a existência. Então, segundo o pensamento existencialista, o homem ele vai ser o que ele quiser. Se ele quiser ser mal, ele vai ser. Se ele quer ser bom, ele vai ser. Ele pode ser as duas coisas? Sim, vai depender da forma como ele quer existir em determinado local, em como ele quer se comportar. Isso segundo os pensamentos dos nossos grandes filósofos aí do existencialismo. Essa característica do ser é fruto da liberdade de eleição, o livre arbítrio, algo que Aristóteles defende tanto, essa questão da liberdade. O homem é livre para fazer suas próprias escolhas, o homem é livre para poder encontrar-se no meio que vive. Então, ele tem a liberdade de fazer suas próprias escolhas, segundo Aristóteles. E o próprio Platão também faz essa defesa da liberdade. Mas só que no caso, o Platão ele vai fazer a liberdade, vai defender a liberdade, ou no caso, o livre-arbítrio, em adquirir o conhecimento, para poder achar essa essência, essa alma que nós encontramos, que é o intelecto, o conhecimento. Cabe ao homem, a cada instante, escolher e optar por isso mesmo. Ele torna-se um ser responsável pela sua vida. Sou eu mesmo, tal qual resultei de tudo. Sou eu aqui, em mim sou eu. Quanto fui, quanto não fui, tudo isso sou. Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma. Álvaro de Campos, ele é também um existencialista brasileiro, um filósofo brasileiro. Não há natureza humana se o homem define sua essência a cada momento. Não existe uma essência universal da humanidade, pois cada indivíduo se define através de sua existência, que é pessoal. Então, não há como prever qual atitude tomará o homem, nem quais valores irá seguir. Então, o homem ele vai estar constantemente se transformando e se aprimorando de acordo com a sua necessidade. Então, a sua existência, ela está caracterizada na sua necessidade de se transformar ou, no caso,
da sua necessidade. As correntes do existencialismo. Nós temos as correntes cristãs e ateus. Os representantes da existência, do existencialismo cristão é Kierkegaard, Karl Jasper e Gabriel Marcel. Esses três grandes filósofos, eles são filósofos cristãos do existencialismo. E nós temos três grandes também, que tem outro que que foi esquecido de apresentar, que no caso é Kierkegaard, o Heidegger, Jean-Paul Sartre e Nietzsche. Esses são os três grandes filósofos da corrente do existencialismo ateu. No caso, os ateus, as pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações. O homem é um projeto em construção e o seu único juiz. Ele mesmo, o homem é o único que pode julgar-se, ou, no caso, julgar as suas próprias ações, no caso, julgar as consequências das suas decisões. Já os filósofos cristãos, eles vão dizer o seguinte: a existência não tem origem no nada, como para os ateus. E eles estão, os cristãos, eles vão colocar que isso é encaminhado pelo ser divino. Algo origina essa essência e esse algo é Deus. Então, esses filósofos cristãos do existencialismo, isso vão estar sempre levando essa existência para o campo da espiritualidade, sempre colocando como consequência de uma ação divina para com o homem. Então, o homem vai estar nessa constante dívida com Deus, e então essa existência, essa essência, é essa ligação entre o sagrado e o profano, entre Deus e a natureza. A existência é determinada por uma intencionalidade, uma funcionalidade, segundo os filósofos cristãos. Os filósofos ateus, eles vão dizer o seguinte: cada pessoa é aquilo em que se torna consoante aquilo que se faz. Então, o homem é resultado da sua própria ação. As consequências: o homem está condenado a ser livre, algo muito categórico, quando um dos grandes filósofos que representam essa questão da liberdade, que é Aristóteles, ele define, ele sempre coloca em seus pensamentos que o homem é livre e está condenado sempre a ser livre. O homem tem o direito à liberdade, tem o direito ao livre-arbítrio. Isso é impossível não escolher. A existência do homem é algo temporário, projeto sempre incompleto diante da morte inevitável. O homem é livre. No caso, o existencialista, eles colocam que o homem ele nunca vai conseguir finalizar o seu projeto. Ele está sempre incompleto e sabendo, tendo consciência que o único fim que não vai acontecer, que não vai poder escapar, é a morte. A morte é inevitável para todos os indivíduos. Então, a sua existência sempre caminhará para a morte. O indivíduo, a sociedade e a subjetividade. A universalidade do homem é permanente e construída. Então, segundo o existencialismo, o homem está em permanente construção. Qualquer escolha é uma escolha ruim, porque ela vai ter uma consequência, e o homem vai ter que arcar com essa consequência. O livre-arbítrio será essa punição. Ele mesmo escolheu aquele caminho. Então, no caso, a projeção do que o homem quis ser ou vai ser, vai depender do do livre-arbítrio, e ele vai ter uma punição dentro das suas escolhas, sempre vai ter uma consequência.
Então, o homem não vai escapar das consequências por suas decisões tomadas. As regras sociais, a tentativa de limitar as próprias escolhas, no caso, é a funcionalidade lá do pensamento dos filósofos cristãos, que ele vai dizer que o homem ele vai ser regido por normas e regras sociais, então, dentro dessas regras e normas sociais, o homem vai sempre tentar limitar-se às suas escolhas segundo essas regras e essas leis determinadas. Então, os pensadores cristãos vão colocar que essas normas e essas leis, no caso, a moral, seria essa funcionalidade de organização de sociedade e até mesmo comprovar a necessidade da existência do homem. O soldado não deve questionar isso, segundo o pensamento dos filósofos cristãos. No caso, o indivíduo não deve questionar a sua existência, o homem não deve questionar o porquê das coisas, ele apenas tem que concordar e estar sempre lutando para se transformar segundo o que o ser divino propõe para ele. Isso, uma explicação dos filósofos cristãos. A angústia, a finitude da existência humana, a liberdade para encontrar-se com sua própria morte. Para Sartre, o peso da liberdade aparece em certas situações limite, onde o homem tem de decidir. Segundo Jean-Paul Sartre, o homem vive nessa constante angústia. Por que o homem vive nessa constante angústia? Porque ele sempre está lutando para se encontrar, para construir a sua existência, para buscar encontrar essa essência e então conseguir transformar e construir o seu próprio eu. Então, o homem e sempre dentro dessa dicotomia entre a sua ação e a sua consequência da sua ação. Então, a angústia para Jean-Paul Sartre está dentro desse limite que ocorre trazido pelo livre-arbítrio, que o homem estará sempre nessa angústia porque ele vai estar sempre sendo o juiz de si mesmo, ele vai sempre estar julgando fazer ou não fazer, pensar na consequência disso ou pensar na consequência disso. Então, isso gera a sua angústia eterna, como ele mesmo coloca, na finitude da existência humana. O homem vai estar sempre angustiado nessa tomada de decisões. Angústia resultada da responsabilidade que cada homem tem na escolha de seus atos será sentido. Desculpa. Por todos. O homem é angústia. Tanto Husserl, Kierkegaard e Schopenhauer, eles vão concordar com esse pensamento. As implicações para a ciência. A quebra do paradigma não só na arte, na literatura, na filosofia, mas também na psicologia, mas também na ciência e na cultura como um todo. Então, todas as ciências vão sofrer implicações do existencialismo. Os que vão mais utilizar o existencialismo, além da filosofia, será a própria psicologia. Essas duas áreas, no caso, essas duas ciências, irão utilizar bastante o existencialismo dentro das suas teorias, para até mesmo colaborar e ajudar o entendimento da existência do próprio homem ou colaborar nos seus momentos de angústia. A ciência apoia-se no racionalismo mecanicista de Descartes e no idealismo de Hegel. Portanto, durante muitos anos, nós acostumamos a entender o universo, a natureza e o próprio homem como sendo máquinas.
Além disso, alimentamos a pretensão de acreditar que todo o universo obedeceria às leis da mecânica clássica. Einstein nos esclarece como os cientistas abandonaram esta crença. Perdoa-me, Newton, você descobriu talvez o único caminho possível em sua época para um homem possuidor do mais alto raciocínio e poder criativo. Os conceitos que criou ainda hoje orientam o nosso pensamento na física, embora saibamos que deverão ser substituídos por outros, muito afastados da esfera da experiência imediata, para possibilitar a compreensão mais profunda dos relacionamentos. Isso, o nosso amigo Einstein está falando sobre a teoria de Newton. Se vamos trazer para o existencialismo, o homem ele é substituível. O homem ele nunca vai ser insubstituível. Em tudo que ele faça ou em qualquer lugar que ele esteja, ele poderá ser substituído. Então, da mesma forma, dentro da ciência, as teorias podem ser substituídas a qualquer momento quando surge uma nova possibilidade de compreensão sobre a teoria. Heidegger demonstra a impropriedade da utilização do método cartesiano no estudo das questões humanas, criando assim um novo paradigma. Para investigar, passa-se a investigação descritiva, analisando o sentido que o próprio indivíduo atribui aos fatos, buscando assim a sua compreensão. Lá no pensamento de Descartes, ou no caso aqui cartesiano, o seu pensamento sobre a realidade, o indivíduo ele não observa e ele não consegue enxergar como essa realidade acontece dentro desse processo de investigação. Então, o Heidegger ele vai propor que o indivíduo ele consegue, dentro do seu método, ele poderá descrever, narrar como que ele observa a sua realidade, como ele observa a sua verdade, de acordo com essa construção da sua existência e como ele conseguiu encontrar a sua essência. Para finalizarmos, a psicologia não pode mais explicar o homem como um ser possuidor de um mecanismo psíquico determinado por forças inconscientes. Segundo a própria psicologia, o homem tem consciência das suas próprias ações. Ela não está internalizada, segundo esse pensamento existencialista dentro da psicologia. Resgata-se, então, não apenas sua singularidade e originalidade, mas, assim de tudo, sua individualidade. A existência humana, a partir de então, não pode ser reduzida à definição e à classificação da substituição orgânica que compõe o corpo humano. O existencialismo não nega os fatores biológicos e sociais. O existencialismo surge como uma tomada de posição de alguns pensadores frente ao cientificismo que se desenvolvia na sua época. Então, as respostas que vocês encontrarão para o que é a verdade e o que é o porquê que você existe, vai ser encontrado a partir do momento que você começar, então, a construir essa sua existência e, então, identificar qual é a sua essência. O homem não é um ser apenas dotado de racionalidade, de inteligência e de sensação. Assim, o existencialismo declara a importância de se levar em conta os outros aspectos da constituição do homem, além daqueles considerados pela ciência. Concluindo, aquilo que somos depende não somente de fatores físicos e biológicos, mas também é fruto do contexto social
e histórico que vivemos. Além disso, nossas escolhas têm um peso grande. Quando você escolhe, toda a humanidade escolhe também. A consciência sobre as suas ações impõe ao indivíduo a responsabilidade sobre suas escolhas, limitando o seu livre arbítrio. E assim finalizamos nossa aula de filosofia sobre o existencialismo.